Essa é a mensagem das cartas do tarô para sexta, sábado e domingo. Vamos entender aqui o que as cartas mostram para os próximos dias, para saber como lidar com determinadas situações, para saber como reagir, como talvez ter aí um tato, né, para lidar com algumas situações. E assim, vamos entender aqui então das finanças. Nós temos aqui o 7 de bastos, e você vai perceber que eu tô com um pouco a voz bem congestionada, na verdade, né? Que eu me ataquei da sinusite, pessoal. E por isso mesmo que eu tô gravando a mensagem de sexta, sábado e domingo, porque eu vou tentar poupar minha voz o máximo possível também, porque eu preciso dela para os atendimentos, né? Então, e vou já seguir também o conselho aqui do 9 de ouros, que depois eu vou te contar o que que ele simboliza. Mas vamos para as finanças inicialmente. Temos aqui o 7 de bastos, que ele traz uma vantagem nas finanças que nos traz uma disposição maior para mantermos aquilo que nós já construímos, para continuarmos mantendo também e para resolver as coisas da melhor forma possível. E também o sete de bastos, ele vai, né, falar sobre essa resolução necessária, e ele também vai nos lembrar de impor mais o nosso valor, assim. Eu vejo bastante gente, pessoal, que não sabe às vezes cobrar pelo serviço, ou tem vergonha, ou tem receio. Eu já passei por isso há um tempo atrás, há uns anos atrás, assim. Mas isso é uma coisa que a gente vai trabalhando, né? Não, a gente não pode aceitar menos do que a gente vale, muito menos do que a gente merece também. Então, tem que lembrar disso. O sete de bastos também, ele vai nos lembrar de saber dizer não a alguns gastos, investimentos, ou até mesmo uma pressão que possa haver das pessoas, que pode ser que a gente se sinta pressionados aí com alguma coisa, né? Mas em relação às finanças por exemplo, vou dar uma ilustração aqui, né? Se alguém te cobra, aliás, se alguém te questiona o valor do teu serviço, né? Como que tu reage? Tu vai discutir com essa pessoa? Como que tu vai reagir? Porque eu já vi pessoas, inclusive acabei de ver hoje mesmo um post na rede social que falava, era um print, na verdade, da moça reclamando que a pessoa né, achou um absurdo que ela cobrava e tal. E a mulher discutiu com a pessoa. E eu acho que assim, o sete de bastos nos lembra de que nós devemos, de certa forma, defender aquilo que nós achamos que valemos, né? Assim, né? Que a gente merece. E assim, como que eu. Como, eu não sei se isso pode, de repente, até de alguma forma te inspirar pra se você estiver passando por essa situação, assim, você lidar melhor com isso. Mas hoje, se uma pessoa chega perguntando do valor do meu serviço, do meu trabalho, da minha tiragem com as cartas, e eu passo o valor e a pessoa diz, ah, eu achei caro, eu achei isso, porque sempre tem gente, né? Eu olhando assim, né, entre os valores de outras pessoas, outras colegas e tal, a gente acha que não dá valor pro preço do outro, mas o meu valor tá bem mais baixo, assim, sabe? Porque eu tento fazer um valor, assim, proporcional ao que eu gasto de material, né, ao que também investi, enfim, em cursos e tal. Então, hoje, quando uma pessoa reclama do meu preço, do meu valor, o que que eu faço? Eu falo, olha, eu entendo muito a sua preocupação com o teu investimento, com o teu dinheiro, entendo essa preocupação que você tem com aquilo que você está investindo. E o que eu posso te dizer é que eu também priorizo a qualidade do meu serviço, eu prezo por um trabalho de qualidade e por isso que eu me esforço, me dedico para cada vez me especializar. Gente, não tem um dia sequer nessa vida que eu não leia, que eu não estude, porque como eu acho que juntou uma coisa com a outra, né? Inclusive, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui no trabalho dos enamorados, né? Que vai
Que eu vou trazer agora um exemplo até que é isso, né? Que juntou o que eu gostava de fazer, que eu me fascinei pelos oráculos, pelo tarô, e juntou eu tenho uma vontade assim que eu sempre fui muito curiosa, muito estudiosa. Eu amo estudar. Então juntou uma coisa com a outra, então eu me dedico sempre, sempre. E isso se reflete, tanto que eu tenho no meu Instagram, eu tenho mais de 700 depoimentos. Na minha jornada desses anos de atendimento, já atendi milhares de pessoas em mais de 36 países, né? Então, eu acho que esse é o resultado da minha dedicação e tal. Então, isso que a gente tem que valorizar, sabe? Isso que a gente tem que mostrar. Esse é o valor que a gente deve mostrar para a pessoa que, né, a gente entende ali que a pessoa se preocupa com o que está investindo, até porque às vezes chega pessoas em mim, que eu vou atender, que elas dizem que fizeram um Pix para uma pessoa, a pessoa não atendeu a pessoa direito. Então, eu sei do meu valor. Então, se você sabe também que você vale, que você tem o seu valor, defenda o seu valor, diga, olha, eu também entendo a sua preocupação, mas eu tenho também os meus custos e tudo mais, e esse é o valor razoável que eu posso fazer, inclusive, para te atender da melhor forma possível, te fornecer aí um suporte, né? Porque além dos atendimentos, eu também fico ali com suporte sempre. Inclusive, eu sempre digo para minhas consulentes que a leitura é vitalícia, né? Que a pessoa pode me procurar em qualquer momento depois da leitura para tirar alguma dúvida, porque eu vou estar ao seu dispor, né? Então é isso que a gente tem que valorizar. E no trabalho aqui nós temos a carta dos enamorados, que fala exatamente sobre essa extensão do que a gente gosta. E o trabalho pode se tornar, às vezes, uma extensão justamente do que a gente gosta, do que a gente gosta de fazer, do que nos satisfaz. E também, principalmente, se você está preocupado em atender às vontades da pessoa com o seu trabalho, né? Eu mesma, quando eu termino o atendimento, eu fico ao dispor da pessoa. Eu tô dando aqui exemplos, gente, mas isso cabe em qualquer situação, em qualquer trabalho, né? Eu só tô ilustrando aqui pra gente ter uma noção do que essa carta simboliza, né? E ela fala justamente, né, sobre essa questão de atender às vontades da pessoa com o nosso trabalho. E é justamente o que eu, às vezes, tento me dispor, assim, de tá ali, de fazer um alinhamento, né? Eu sempre mando a leitura, às vezes, quando a pessoa não tá online ou pede pra eu mandar, eu fico no aguardo pra gente fazer o alinhamento, sabe? Então, é um final de semana, né? São esses dias, sexta, sábado, domingo, que você pode perceber uma facilidade em atender e fazer o seu trabalho, uma harmonia maior. Pode haver uma parceria também aí que pode surgir. E os enamorados também vão nos lembrar que a gente precisa tratar algumas questões com diplomacia na comunicação, ou seja, tentar relevar, tentar ser um pouco mais diplomáticos assim, sabe? E nas relações nós temos aqui o Valete de Ouros, que fala sobre uma possível timidez aí de repente se aproximar de alguém, ou alguém pode se aproximar um pouco tímido. Alguém que pode demonstrar o interesse, pode ser que você também demonstre esse interesse, mas há aqui uma disposição para trocar ideias, uma curiosidade, inclusive, até para de repente aprender algo com alguém, a você trocar uma ideia com alguém, ter humildade para saber trocar esses conhecimentos, né? Na saúde e na espiritualidade, nós temos aqui o Oito de Ouros, que fala sobre uma regeneração celular, fala sobre uma recuperação, onde nós podemos nos recuperar bem e podemos estar, inclusive, empenhados em cuidar da nossa própria saúde, né? Fazendo coisas que possam nos ajudar. Por exemplo, eu com essa sinusite aqui, eu vou fazer alguns exercícios, assim, né, faciais e, enfim, fazer o que for possível para melhorar. Então, essa carta nos lembra de que a gente também precisa fazer a nossa parte para melhorar, né? E na espiritualidade, a energia do Oito de Ouros vai falar sobre nós trabalharmos os nossos problemas, ou seja, nós sabermos lidar com alguns problemas e, principalmente, saber trabalhar neles, porque às vezes as pessoas acham assim que, por exemplo, se você é uma pessoa que come açúcar e quer parar de comer açúcar, você não vai parar de açúcar de comer imediatamente. Talvez você vai fazer aí um desmame, né? Como a gente fala, vai aos pouquinhos, você vai fazendo o que você consegue. Ou se você, por exemplo,
se você fuma, ou enfim, sabe? Vai indo aos poucos, não precisa você tirar tudo de uma vez, né? Mas o oito de ouros vai nos lembrar que tem algumas coisas que elas são permanentes e são diárias, né? São consistentes, precisam ser trabalhadas diariamente ali. E que a gente precisa insistir nisso, né? E aqui no conselho nós temos o nove de ouros, que ele vai falar sobre cultivarmos a nossa autonomia. Por quê? A nossa autonomia nos permite fazer muitas coisas sozinhos, tanto quanto nos sentir bem sozinhos, fazer certas coisas sozinhos e saber que, principalmente, né, quem vai atender às nossas necessidades somos nós mesmos. Então a gente não pode, às vezes, tentar procurar no outro algo que está dentro da gente, né? E isso pode ser também, às vezes, você se dá um presente do descanso, do lazer, de pequenos luxos, de você curtir aí, de repente, é, se dá algum presente, se dá algum luxo, qualquer coisa, eu não vou nomear aqui, porque nós temos aqui vários tipos né, eu acho que várias pessoas, mas comenta aqui dos comentários que eu posso te dar um exemplo, tá? Mas aqui o nove de ouros, ele vai nos lembrar de darmos esses pequenos luxos, principalmente porque às vezes a gente merece, a gente às vezes trabalha tanto, né? Trabalha bastante, se dedica, conquista, então a gente também tem que lembrar de celebrar isso, né? De honrar a nossa parte nisso. E claro, aqui no nove de ouros, ela tá segurando um falcão na mão, né? Que fala sobre a disciplina e o momento certo de fazer isso. Ou seja, esse luxo, você não vai se dar esse luxo todos os dias de descansar ou de todos os dias se dar um presente, não. Vai ser no momento preciso, com disciplina, no momento certo. E aí, se você não sabe qual é o momento certo, se você pode se dar esse luxo no momento, vamos fazer uma tiragem com as cartas do tarô e a gente entende melhor se é o momento de você descansar, dar um tempo, sabe? E o meu link para você fazer a leitura tá aqui na descrição, aqui na legenda do vídeo, na legenda do podcast aqui também. Se você está no Spot, também tá aqui na legenda. E aí você encontra o meu contato pra gente conversar. E aí eu vou conseguir entender melhor o que se passa, o que está acontecendo, e vou poder te ajudar dessa forma. E não esquece de deixar o seu like aqui, de compartilhar com alguém se foi útil para você também. Deixa aqui um comentário, um emoji que seja, para eu saber que você assistiu, ouviu até o final. Saber se você entendeu ou se não entendeu nada. Me fala que eu te explico melhor, tá bom? Tô aqui ao seu dispor e agradeço muito pela companhia de vocês. Desejo um ótimo final de semana. Me desejem melhoras aqui nos comentários, gente, pra eu voltar aqui na segunda-feira sem estar com essa voz assim, totalmente congestionada. Inclusive, eu pensei em cancelar e não gravar, mas eu gravei e vi aqui, não, vou gravar com a voz assim, meio xoxa mesmo, mas o que importa é a mensagem, né? Então, me conta aqui se você ouviu, se você gostou, se fez sentido, se não fez. E agradeço pela sua companhia mais uma vez. Um abraço fraterno, abençoado seja você que ouviu até aqui. Até mais, bom final de semana.